ok, Tá professor, tá aparecendo? aparecendo. Tá. Ok. Teodoro Levitt é professor de Aparecendo. Teodoro Levitt é professor de administração de empresas na Escola de Administração de Empresas da Universidade de Harvard. Você sabe que a Universidade de Harvard, ele é considerado a melhor universidade do mundo, né? Tem um ranking que é feito por Xangai. Há 17 anos, Harvard sempre foi a número um. Até agora continua. Então, Theodore Levitt é professor de administração na Escola de Administração de Empresas da Universidade de Harvard e autor de numerosos artigos de administração, inclusive desse clássico da literatura, Miopia em Marketing, publicado originalmente na Harvard Business Review, julho-agosto de 1960. Ainda eu me lembro, e lá se vão quase 30 anos, do orgulho e da emoção que eu senti ao ganhar do professor Levitt um exemplar devidamente autografado do seu livro Innovation Marketing, em que o autor reproduz esse artigo. Eu considero Levitt o maior de todos os teóricos de marketing, e junto com Jerome McCarthy, Igor Ansoff e o behaviorista John Howard, um dos precursores e idealizadores dos conceitos que nos fundamentam até hoje. Seguiram-se Harper Boyd, Peter Drucker, Philip Kotler, David Kurtz e Al Rice. O Philip Kotler foi o artigo que nós estudamos semana passada. Quando estive com o professor Levitt, após assistir a uma de suas aulas, me ocorreu perguntar qual teria sido o exemplo mais impressionante de soluções encontradas pelo marketing. Sua resposta foi a intuição de alguns empresários que, a despeito de todas as teorias, conseguem um enorme sucesso, cabendo a nós depois tentar entender as razões de forma a permitir a sua repetição. Eu esperava que a sua resposta viesse com um exemplo de miopia, mas depois percebi que ele se referia à visão. O artigo Miopia em Marketing trouxe uma nova abordagem que definitivamente mudou a maneira de pensar e que, ao lê-lo, certamente cada um encontrará observações aplicáveis ainda hoje no seu ramo de negócios. Quando eu pergunto em sala quem conhece o conceito miopia, muitos dedos se levantam. Esses se abaixam quando a pergunta a seguir é quem havia lido o artigo na íntegra. O artigo traz mais do que conceito de ramo de negócio, e sua leitura relativamente extensa revela sempre um novo detalhe. Um bom exercício é ler o material tendo em mente que foi escrito há mais de 4 décadas e conferir as previsões que se realizaram ou que se realizarão e depois refazê-las, atualizando os exemplos como informática, telefonia, que na época estavam longe de serem realidade. Encontrar o artigo em meio eletrônico, dada a data de sua publicação original, foi impossível. Coloquei um bocado de esforço para capturar, revisar, formatar e disponibilizá-lo para sua leitura, arquivo e releitura nessa ordem. Foi a maneira que encontrei para ressaltar a importância que atribuo à sua leitura atenta. Repasso, então, para vocês o artigo, como eu recebi do mestre, com os mesmos votos de best wishes, os melhores desejos. Marcos Felipe Magalhães. Ok? Tudo bem? Beleza? Beleza, beleza? Pessoal, me dê um Sim. feedback aí, se está tudo ok. Beleza? Ok, então vamos lá, vamos começar a leitura, tá? Miopia em marketing. Quem vai ser o primeiro a ler esse parágrafo? Pode ser eu. Ah, então leia. Só um instante, professor. Tá. Todo setor de atividade importante já foi em alguma ocasião um setor de rápida expansão. Alguns setores que agora atravessam uma onda de entusiasmo expansionista estão, contudo, sob a ameaça da decadência. Outros, tidos como setores de rápida expansão em fase de amadurecimento, na realidade pararam de crescer. Em todos os casos, a razão pela qual o desenvolvimento é ameaçado, retardado ou detido não é porque o mercado está saturado, é porque houve uma falha administrativa. Ok, obrigado pela leitura.
Esse primeiro parágrafo, ele remete ao ciclo de vida de um produto ou serviço. O ciclo de vida, né, como ser humano, ele tem o lançamento, né, ele tem o crescimento, ele tem a maturidade, ele tem o declínio, ok? Lançamento, crescimento, maturidade e declínio, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, que todo setor, né, que é importante, ele já foi um setor de rápida expansão. Então, ele fala assim, todo setor, ele passou por uma fase de crescimento, expansão e crescimento. Alguns setores atravessam uma onda de entusiasmo, expansão. Então, alguns setores ainda continuam crescendo, né? Contudo, estão sob ameaça de decadência, tá? Então, algumas empresas que estavam crescendo ou que chegaram na maturidade estão caindo, tá? E aí ele fala assim, outros, como setores de rápida expansão e em fase de amadurecimento, pararam de crescer. Então, algumas empresas que estavam em crescimento, chegaram na maturidade, essas empresas pararam de crescer, ok? Então, ele está descrevendo aqui o ciclo de vida do produto. E ele fala assim, né? Em todos esses casos, a razão pelo qual o desenvolvimento é ameaçado, ou é retardado, ou é detido, não é porque o mercado está saturado, é porque houve uma falha administrativa. Então, essa é a tese do autor. O autor, nesse artigo, ele vai mostrar para todo mundo, quer dizer, para todo mundo não, então, ele vai mostrar para quem lê o artigo, e ele quer comprovar que se uma empresa quebra, se uma empresa para de crescer, não é por conta do mercado, não é porque o mercado está saturado, é porque houve uma falha administrativa. Entenderam? Sim ou não? Sim, Entenderam? sim. Legal, obrigado. Vamos lá. Quem é que pode ler aqui? Alguém tem alguma pergunta ou não? Essa só tá falando aí. Professor, Oi? Com relação ao que o senhor falou aí, que eu peguei algumas páginas desse artigo aí ontem e falar sobre a questão da empresa, ela acaba quebrando, que é uma falha administrativa. E isso, no caso das companhias de que, apesar da energia em si, ela não está defasada, mas ela não procura se atualizar as empresas, por exemplo, com relação à questão de energia eólica, energia solar. Uhum. Então, devido a essa autoconfiança que essas empresas têm, dizer como se a energia elétrica nunca fosse acabar ou os usuários iam parar de utilizar, elas criam essa barreira na questão de atualização. É isso que tu está falando, então? Isso aí é uma coisa que a gente vai ver no artigo, tá? Ele, na verdade, ele faz uma crítica às companhias de petróleo, tá? Ok? Mas, assim, o que ele está dizendo? Olha, veja o caso da pandemia, né? A pandemia veio, muita gente não tinha planejado, pegou muita empresa de calça curta, e as empresas que se souberam adaptar ao novo cenário sobreviveram. E as empresas que não tiveram a capacidade de se adaptar ao novo cenário, elas quebraram, correto? Grandes empresas tradicionais, e algumas delas centenárias, quebraram, porque não tiveram a capacidade de enxergar, de entender que nós estamos num outro cenário, e elas, infelizmente, não conseguiram sobreviver. O autor, ele quer provar o seguinte, que o problema não está no mercado, o problema está na empresa, o problema está no administrador, o problema está na cúpula. Essa é a tese dele, tá ok? É isso que ele quer, é isso que ele está querendo provar e através de vários argumentos. Tá? Bora continuar a leitura. Obrigado por interromper. Quem tiver observação, pode professor, interromper a qualquer momento. Diga, Arão.
Professor, no caso, dá para entender que essa miopia de marketing, ela se refere nos produtos, ela se concentra nos produtos em vez dos clientes, é isso, professor? Não, a gente vai ver logo no artigo que miopia de marketing é a miopia dos donos da empresa, dos diretores da empresa. E a miopia consiste na pessoa não enxergar o mercado. Ele está enxergando só o produto dele. Ele acha que ele tem o melhor produto do mundo, então, por conta disso, ele vai estar bem. Só que ele não está enxergando o mercado. O mercado está mudando e ele não enxerga que o produto dele não atende mais as necessidades do mercado. Entendeu? Sim, entendi. A gente vai... Bora lá, Arão, continua. Você pode ler para a gente, então? Posso sim, professor, posso. Okay. Só que eu não estou... agora sim. Deixa eu só tirar aqui. Consegue ler? Sim. Propósitos fatídicos. Vamos lá. A falha está na cúpula. Os diretores responsáveis por ela são, em última análise, aqueles que se ocupam das metas e diretrizes de maior amplitude. Assim, as estradas de ferro não pararam de crescer porque se reduziu a necessidade de transporte de passageiros a carga. Isso aumentou. As ferrovias estão presentemente em dificuldade, não porque essas necessidades passaram a ser atendidas por outros, automóveis, caminhões, aviões e até telefones, mas sim porque não foram atendidas pelas próprias estradas de ferro. Elas deixaram que outros lhes tirassem seus clientes porque clientes por se considerarem empresas ferroviárias, em vez de companhias de transporte. A razão pela qual erraram na definição de seu ramo foi estarem com o espírito voltado para o setor ferroviário e não para o setor de transporte. Ok, beleza. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando com a ideia, com a tese do autor, então ele fala, a falha está na cúpula. Né? Os diretores responsáveis são, em última análise, aqueles que se ocupam das metas e diretrizes de maior amplitude. Bom, ele fala aqui sobre o problema das estradas de ferro. Qual foi o problema das estradas de ferro que o Arão acabou de ler? Qual foi o problema? Qual foi a miopia deles? Que as empresas de outros tipos de modal, como por exemplo o rodoviário, ia atrapalhar o desenvolvimento das empresas de ferrovia, é isso? Não, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Ele está dizendo que o fato das ferrovias declinarem não foi por causa desses outros modais. Qual foi o problema? Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. E aí, o seu filho está dando muito trabalho, Matheus? Tava dando um showzinho agora há pouco aqui. Tava dando show. Vai te acostumando. Tá? Sim, vamos lá. Qual foi o problema? O Arão acabou de ler. Qual foi o problema das companhias, as ferrovias? Onde é que estava a miopia deles? Porque a redução, professor, redução de transporte de passageiros. Não. Esse aí é os sintomas, mas qual é a causa? Bora lá, pessoal, dá uma lida novamente nesse parágrafo. Eles estarem preocupados com o produto e não com o cliente?
bateu na trave. Você explicou, mas poderia colocar mais detalhes, ok? Qual foi o problema das companhias ferroviárias? Onde é que estava a miopia deles? E aí, Arão, você que leu o artigo aqui, diga lá, qual foi o problema das ferrovias? Porque não foram atendidas, professor. Porque Não. porque essas necessidades passaram a ser atendidas por outros. Não. É exatamente o contrário. Qual foi o problema? A gente não está falando que a falha está na cúpula? Sim, não é sim. a tese dele? Então, Sim. qual é a falha da cúpula das companhias ferroviárias? Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Perdoe o atraso. Bom Tudo dia, bem. turma. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Professor, pelo pouco que eu entendi, eles se preocupavam só em oferecer aquele serviço deles, né, que era de ferroviária. Eles não se preocuparam em se tornar uma companhia de transportes. Isso mesmo, parabéns, show de bola. É isso mesmo. Qual era a miopia deles? Eles achavam que era apenas uma empresa de ferrovias, certo? Eles não se atentaram que eles estavam no setor de transportes, ok? Essa foi a falha. Tudo bem? Tá claro aqui no texto ou não? Tá claro? Olha aqui, ó. A razão pela qual erraram na definição do seu ramo foi estarem com o espírito voltado para o setor ferroviário e não para o setor de transportes. Eles se preocupavam com o produto em vez de se preocuparem com o cliente. Então, esse aqui é o primeiro caso, ok? Vamos continuar agora o próximo parágrafo. Quem pode ler aqui sobre Hollywood? Hollywood, quem pode ler? Eu, professor Valmiro. Leia lá, Valmiro. Hollywood, por pouco, não foi totalmente arrasada pela televisão. Todas as antigas empresas cinematográficas tiveram que passar por drásticas reorganização. Algumas simplesmente desapareceram. Todas ficaram em dificuldade não por causa da invasão da TV, mas devido à sua própria miopia. Como no caso das ferrovias, Hollywood não soube definir corretamente seu ramo de negócio. Julgava estar no setor cinematográfico, quando na realidade seu setor era de entretenimento, abre aspas, cinemas, fecha aspas. Aplicava a um produto específico, limitado, isto produzia uma satisfação ilusória, que desde o início levou os produtos de filmes a... Os produtores de filmes. Que desde o início levou os produtores de filmes a encarar a televisão como uma ameaça. Hollywood desdenhou da televisão e rejeitou-a quando deveria tê-la acolhida como agrado, como uma nova oportunidade, de expandir o setor de entretenimento. Isso, obrigado. Ok, beleza. Qual é o problema de Hollywood, pessoal? Ela focou só em cinema, né, professor? Quando a área de entretenimento é muito maior. Exatamente. Então, eles achavam que estavam na indústria cinematográfica de filmes e não perceberam que, na verdade, o setor deles é o setor de entretenimento. Tá? Eu pergunto para vocês hoje, qual é a indústria que está se dando muito bem, que inclusive está movimentando bilhões de dólares no mundo inteiro, tá? E é uma empresa que ela está nos lares de milhares de gente do mundo inteiro. Nós estamos falando de qual plataforma? A streaming, professor. Streaming. Estamos falando de streaming, ok?
O Netflix, para vocês terem uma ideia, ele passou o valor de mercado à Disney. A Netflix passou a Disney, ok? Quer dizer, a Netflix, ela soube entender a necessidade do mercado, né? Você sabe como foi que a Netflix nasceu? Alguém lembra ou não? O que era a Netflix lá no início? Era uma locadora. Exatamente, Bruna, era uma locadora, tá? O grande problema, a maior locadora que existiu, né, na época, foi a Blockbuster. Lembra disso? Blockbuster? É a maior locadora do mundo, né? Blockbuster. O problema é que as pessoas achavam um saco, depois de assistir o filme, ter que devolver para a locadora. Então, a Netflix fez um sistema de assinatura, tá? A pessoa pagava por mês uma quantia, tinha direito a X filmes, a Netflix mandava pelos correios, os vídeos, a pessoa assistia e depois devolvia, botava nos correios de volta e devolvia, ok? Foi assim. E aí a Netflix aproveitou, né? Sim, teve uma época que a Netflix ela tentou fazer um negócio com a Blockbuster, e a Blockbuster rejeitou a proposta, né? E aí a Netflix, o que foi que ela fez? Ela aproveitou o advento da banda larga e desenvolveu, então, o streaming, que era oferecer filmes através da banda larga. Era bem precário no começo, com muitas falhas, mas depois foi aprimorando. A própria internet melhorou a qualidade, né, dos serviços. E no começo a Netflix era só filmes, tá? E aí ela percebeu que a sacada não era filme, mas a sacada era o quê? Seriados, né? Eles começaram a investir em seriados, tá? No começo eles compravam seriados do HBO, de vários canais, e aí ela foi crescendo, e ela então começou a produzir seus próprios seriados. Então a gente tem muitas séries que são produzidas pela Netflix, e nós temos filmes que foram produzidos pela Netflix, ok? Então isso foi muito bom, né? Porque ele conseguiu entrar no setor de entretenimento, É isso né? que eu ia falar, professor. E a partir daí, né, que no caso a Disney, ela percebeu, não foi, professor, que eles começaram a produzir, estou começando a entrar aqui no nosso mercado de produzir filmes, tudinho, aí a Disney acabou que ela também criou a plataforma dela, professor, para não ficar para trás. Exatamente. A própria Amazon, tem a streaming, a Amazon tem a Amazon Prime, ok? E a própria Globo também. A própria Globo, a Globoplay, né? Então tem a Disney, Globoplay, a Apple também tem, que mais que tem? A HBO também começou, mas quem deu pontapé inicial foi a Netflix, ok? Ela está sempre na frente, né? Muito bem, então vamos continuar então a leitura aqui, né? Quem pode continuar hoje a televisão? Eu, professor. Então, leia. Hoje, a televisão representa um negócio maior do que foi, em qualquer época. A indústria cinematográfica tacanhamente, é isso? Tacanhamente definida. Se Hollywood se tivesse preocupado com o cliente, fornecendo entretenimento e não com um produto fazendo filmes, teria passado pelas dificuldades financeiras pelas quais passou? Duvido. O que no fim salvou Hollywood e determinou seu recente renascimento foi a onda de novos e jovens roteiristas, produtores e diretores, cujo êxito obtido anteriormente na televisão liquidou as velhas empresas cinematográficas e derrubou seus grandes nomes. Ok, obrigado. Tá? Então, olha só, né, o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que o cinema, ele poderia ter caído, mas ele não caiu porque teve jovens roteiristas, as pessoas, os novos diretores entenderam
E o pessoal vai no cinema, não é só para assistir filme. As pessoas vão no cinema para se divertirem. É entretenimento. E vocês acham que a indústria quebrou? Não, não quebrou, né? Ok? Mais do que nunca, a indústria cinematográfica ela está pujante, né? E um outro setor que está movimentando bilhões de dólares, bem mais do que a indústria cinematográfica, é a indústria do videogame, né? Vocês gostam de videogame? Alguém aqui na sala gosta de videogame? Eu, professor, futebol. Você gosta de futebol? Eu gosto também, professor. Então. Ei, vocês sabem muito bem que tem videogame, que o lançamento do videogame, ele ultrapassa 100, 200 milhões de dólares, né? Tem videogame que levou 2 anos para ser construído, e o lançamento de um videogame é maior do que o lançamento de um filme. O pessoal movimenta bilhões de dólares. Eu estou falando besteira? Né? Tá? Não, professor. Aquele Candy Crush, alguém joga Candy Crush aqui? Hein? Já joguei, professor. Pessoal, quando eu tenho tempo. Pode repetir, pessoal. Fica falhando. Dimitra, você está em que fase? Que fase você está? Professor, deixa eu abrir aqui, mas é 4.000 e pouco. Tá adiantada, né? Tá adiantada. Pessoal, esse Candy Crush é um dos jogos online que movimenta o mundo inteiro. São milhões e milhões e milhões de usuários, pessoal. Professor, 4.536 a fase. Olha aí, Dimitra, você é viciada, né? Caramba! Vixe Maria. Tem muitos anos que eu jogo mesmo. Pessoal, olha só que interessante, hein? Um videogame, geralmente ele é limitado, né? Você atinge o objetivo do jogo e acabou. No caso do Candy Crush, é uma equipe e que eles estão sempre desenvolvendo novos desafios, novas fases, não acaba nunca. E você consegue compartilhar online, né? Através do Facebook, você manda vida para a pessoa recebe vida. É um negócio bem bom. E outra coisa, se você fica muito tempo parado, o Candy Crush manda para você um monte de bônus. Não é assim, ô Dimitra? Não é assim que funciona? Hein? Alô? Tá ouvindo? Tá? Então é isso. Então, o setor de entretenimento, o videogame também é entretenimento. Então, entretenimento é um setor que movimenta bilhões na nossa sociedade, ok? Vamos continuar, então. Outros exemplos. Quem pode ler? Há outros exemplos menos patentes de negócios que arriscaram ou arriscam agora seu futuro por definirem impropriamente seus objetivos. Mais adiante, discutirei detalhadamente algum deles e analisarei as diretrizes que causarão os problemas. Por outra hora, talvez... Por hora, talvez, seja interessante mostrar o que uma administração com um espírito totalmente voltado para o cliente pode fazer para manter em desenvolvimento o setor de rápida expansão, mesmo depois de esgotadas as oportunidades óbvias, mediante a apresentação de 2 exemplos há muito conhecidos. São eles o nylon e o vidro. É o nylon. É o nylon e o vidro, representados especificamente por... Aí é do Ponte de Mermoz Company e Corning Glass Works. Tá, ok. São empresas americanas no setor de vidro. Tá? Ok, vamos continuar, então. Pode continuar. Ambas essas companhias são dotadas de grande capacidade técnica. Sua orientação para o produto é indiscutível, mas isto por si só não explica seu sucesso.
Afinal, quem é que, orgulhosamente, tinha o espírito mais voltado para o produto e com ele mais se preocupava do que as antigas indústrias têxteis da Nova Inglaterra, que foram tão completamente massacradas? A DuPont e a Koenig foram bem-sucedidas, sobretudo não por causa da sua orientação para o produto e as pesquisas, mas porque também se preocupavam intensamente com o cliente. É um constante estado de alerta para a oportunidade de aplicar seu know-how técnico na criação de usos capazes de satisfazer as necessidades do cliente, que explica a quantidade prodigiosa de novos produtos que colocaram com êxito no mercado. Não fosse uma observação aguda do cliente, estaria errada a escolha da maior parte desses produtos, de nada adiantando seus métodos de venda. Ok, obrigado. Então, aqui, que você acabou de ler, ele mostra o segredo das indústrias de nylon e vidro, no caso a DuPont e essas empresas de vidro. Pelo que você acabou de ler agora, qual foi o segredo do crescimento dessas empresas? Por que elas cresceram? Professor, apesar de não conhecer tanto, né, a história dessas empresas, mas o que ficou, tanto nos outros textos que foi falado, quanto nesse, a questão do foco no cliente, professor. É isso mesmo, Valmiro. É isso mesmo, Valmiro. Então, é o que ele está falando agora, né? O segredo dessas empresas é que elas deixaram de focar no produto e começaram a focar no cliente. Tá? Então, desde a aula passada, vocês estão percebendo o que é marketing. Marketing não é relacionamento com o cliente, que vocês viram na aula passada, não é? O relacionamento com o cliente, vocês aumentam quando vocês focam em vocês ou quando vocês focam no cliente? No cliente, professor. No cliente, né? Quando vocês focam... Satisfação do comprador, né? Exatamente, quando você foca na satisfação do comprador, do cliente, tá? O que é o mais importante? Sou eu ou é o cliente? É a minha vontade ou é a vontade do cliente? É o cliente, tá? É isso aí. Então, então ele já está construindo essa lógica no artigo, ok? Bora continuar, então. O alumínio, quem é que pode ler? O alumínio. Posso ler, professor? O alumínio também continua sendo um setor de rápida expansão, graças a seus esforços enviados por duas companhias fundadas no tempo da guerra e que se lançaram deliberadamente à criação de novos usos que satisfizessem as necessidades do cliente. Kaiser, Alumínio Chemical Corporation e a Reynolds Metals Company, a atual demanda de alumínio seria muitíssimo menor do que Ok, obrigado. Então, a indústria do alumínio, ela soube se adaptar, né? Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou pensando em comprar uma mountain bike, né? E essas mountain bikes que são produzidas no mercado, elas são feitas de alumínio, maioria deles, tá? Então, você vê que o alumínio, ele tem uma aplicabilidade muito grande. Você utiliza, dentro da casa, você tem janela de alumínio, porta de alumínio, esquadria de alumínio, né? Então, o alumínio, ele tem atendido as necessidades de diversas áreas, né? Aqui do mercado, enfim, atende a construção civil, né, fabricação de bicicletas e centenas e milhares de produtos diferentes. Ok? Muito bem, vamos continuar. Alguém tem alguma observação? Tá tudo ok? Erro de análise, quem pode ler? Bora, pessoal, erro de análise, quem pode ler? Não se preocupe, tá? Tem bastante texto, tem bastante texto e tem pouco aluno. Então, todo mundo vai ler um pouquinho, tá? Vamos lá.
Vai ler, Fábio? Posso continuar lendo, senhor? Eu leio. Beleza, Aragão. Alguns poderiam argumentar que é tolice comparar o caso das estradas de ferro com o alumínio, ou o do cinema com o vidro. O alumínio e o vidro não são, por natureza, tão versáteis, que suas respectivas indústrias têm forçosamente de ter mais oportunidade de expansão do que as estradas de ferro e o cinema. Este ponto de vista leva exatamente ao erro de que tenho falado. Ele define uma indústria ou um produto ou uma soma de conhecimento de forma que é tão tacanha que acaba determinando o seu envelhecimento prematuro. Quando falamos de estrada de ferro, devemos estar certos de que, na verdade, nos referimos a transportes. Como transportadoras, as ferrovias ainda têm muita possibilidade de substancial desenvolvimento. Não ficam assim limitadas ao setor ferroviário e substancial desenvolvimento. Não ficam assim limitadas ao setor ferroviário. Muito embora, em minha opinião, o trem seja potencialmente o meio de muito transporte, meio de transporte muito mais importante do que, em geral, se acredita. O que falta às estradas de ferro não é oportunidade, mas sim um pouco de engenhosidade e audácia administrativa que as engrandecem. Acho que engrandeceram até um amador como Jack Barzo é capaz de ver o que está faltando. Dói-me ver a organização material e social mais avançada do século passado afundar em ignominioso desprestígio por falta de ampla imaginação que a construiu. O que está faltando é a vontade de companhias de sobreviver e de construir. O que está faltando é a vontade de sobreviver e atender ao público com engenhosidade e habilidade. Ok, Arão, obrigado aí. Tá? Então, olha só que ele fez um pequeno resumo, né, do que a gente leu, que o grande problema da estrada de... Porque a estrada de ferro, ele foi um símbolo do grande desenvolvimento, né, nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, se você for e tiver a oportunidade de ir em países de primeiro mundo, se você for no Japão, por exemplo, o meio de transporte principal no Japão não é o rodoviário. O meio de transporte que predomina no Japão é o ferroviário, tá? É claro que o Japão, em termos de extensão, é um país muito pequeno, né, se comparado com o Brasil, ok? Mas se você for em Tóquio, por exemplo, cara, é um monte de companhias, tem metrô, né? Tem uma linha no Japão, em Tóquio, chamada Yamanote Line, linha Yamanote. Ele faz um círculo em Tóquio, tá? Então, se um dia você se perder por Tóquio, você pega essa companhia, essa linha chamada Yamanote Line, que você vai chegar no seu destino. Então, é muito interessante, ok? Eu vou até vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, só para vocês verem como é que é a linha de trem e metrô em Tóquio. Só um minutinho que eu vou tentar baixar aqui para vocês, tá? Deixa eu parar aqui. Tem umas que passam, tem umas linhas de metrô lá em Tóquio, né, que passam por baixo das casas, né, dos apartamentos, né? Subterrâneo. Muito interessante, subterrâneo, né? Muito interessante mesmo. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo achar aqui. Professor, se a gente se perder por Tóquio, a gente pode lhe ligar? Eu vou só mostrar para vocês terem uma ideia, tá? Uma coisa é falar, outra coisa é mostrar, né? Só um minutinho que estou abrindo aqui, tá? Muito bem.
Vamos compartilhar, vamos vir para cá, vamos vir para cá. Ó, não se assustem, tá? Olha lá. Tá aparecendo? Hein? Tá, professor. Olha aí, pessoal. Tá vendo aqui ou não? Sim. Olha aí. Né? Tem vários, né? O laranjinha é a linha Akatsuka. Um amarelinho, linha Ginza. O vermelhinho é Yamauchi Line. Shinjuku Line. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui o... Ah, ele tá... Deixa eu ver se eu consigo localizar o Yamanote Line. Ok? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? É linha pra caramba, né? Em Tóquio. Tá? Como andar em Tóquio? Tá explicando aqui, tal, tal, tal. Deixa eu ver se eu acho aqui o Yamanote Line. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse outro aparece aqui. Yamanote Line. Esse aqui é o mesmo. Professor, a Oi. China também tem muitas ferrovias, como o Japão? A China também, a Coreia do Sul também tem bastante. Ah, tá bom, deu para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Deixa eu interromper, vamos voltar aqui. Vocês não tinham ideia, né, de como era em Tóquio, né? Companhia, certo? É muita companhia, é companhia de trem e companhia de metrô. E como o Arão falou, tem muitos desses metrôs que são subterrâneos, e no subterrâneo são verdadeiros shoppings. É como se fossem shoppings subterrâneos em Tóquio, entendeu? Quer dizer, gera muita circulação de pessoas, e aí você tem comércio de todo tipo, tem supermercado, mercadinho, tem tudo que vocês imaginarem, é um shopping que tem lá subterrâneo, tá, pessoal? Para vocês terem. Então, no Japão, a ferrovia se deu muito bem, né? Porque atende a necessidade do cliente, tá bom? Bora ver se a gente consegue compartilhar aqui, então, o nosso artigo, tá? Miopia de marketing. Beleza? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, 10 horas. Vamos fazer o seguinte, 10 horas. Vamos fazer um pequeno intervalo aí de uns 5 minutos, 10 minutos, tudo bem? Para vocês tomarem uma água, irem no banheiro, para a Dимitra dar de mamar pro nenezinho, pro João Emanuel, John Emanuel, ok? Depois daqui 10 minutos a gente retorna, tá bom? Beleza? Tá ok, professor. Olá, pessoal. Vocês já estão de volta? Estou por aqui, professor. Já está por aí? Diga um alô. Se você está aí na câmera, diga um alô. Quem está aí? Valmiro, você está presente? Estou, professor. Vamos fazer chamada. Carla, está presente? Presente, professor. Dимitra está presente? Arão está presente? Bruna está presente? Estou, professor. Matheus está presente? Presente, professor. Débora está presente? Não. Fábio está presente? Ah, legal. Então tá, bora continuar então. Muito bem. Ameaça de obsolescência. O que é um objeto obsoleto? Ultrapassado. É ultrapassado, obsoleto, né? Que não tem mais utilidade. Vamos ler então. Quem pode ler para a gente? Eu posso ler, professor. Opa, então leia.
É impossível mencionar-se um único setor industrial de importância que, em alguma época, não tenha merecido a designação mágica de setor de rápida expansão. Em todos os casos, a força de que o setor estava dotado residia na superioridade inagualável de seu produto. Parecia nada haver que o substituísse efetivamente. Ele mesmo era um substituto bem superior do produto, cujo lugar no mercado havia vitoriosamente ocupado. Contudo, uma após a outra, todas essas famosas indústrias passaram a ser alvo de uma ameaça. Examinemos rapidamente algumas delas, escolhendo desta vez exemplos de que até o momento têm recebido pouca atenção. Ok, beleza. Então, aqui, ele já está preparando uma outra argumentação, né? Ele está falando de empresas que eram empresas imbatíveis, de rápida expansão, e que essas empresas, eles tinham produtos de grande superioridade. Mas mesmo essas empresas também começaram a se tornar alvo de ameaça, né? Então, vamos ver quais são essas empresas, tá bom? Muito bem, lavagem a seco. Quem pode ler para a gente lavagem a seco? Eu posso ler. Ah, então leia. Eu tinha fechado o microfone, professor. Tá, tudo bem, Bruna. Lavagem a seco foi outrora um setor de rápida expansão que oferecia as mais animadoras perspectivas. Numa época em que se usava muita roupa de lã, imagino que foi a possibilidade de, afinal, lavá-la com segurança e facilidade foi um verdadeiro estouro. No entanto, passados 30 anos desse estouro, a indústria de lavagem a seco se encontra em dificuldade. De onde veio a concorrência? De um método de lavagem melhor? Não. Veio das fibras sintéticas e dos aditivos químicos, que fizeram diminuir a necessidade de se recorrer à lavagem a seco. Mas não é só isso. Uma mágica poderosa, o ultrassom. Espreita os acontecimentos, pronta para tornar a lavagem química a seco totalmente obsoleta. Ok, tá bom. Vamos ficar só no lavagem a seco. Beleza, obrigado. Bruna, qual foi o problema do lavagem a seco? Da onde é que veio a concorrência? A ameaça da lavagem a seco foi porque surgiu um novo tipo de equipamento? Foi, esse é o ultrassom que eles chamam aqui. Tudo bem, não, mas o que ameaçou a lavagem a seco não foi esse equipamento, foi o quê? Uma tecnologia, professor? Foi as fibras e os aditivos químicos. Exatamente, é porque mudou o tecido, ok? Antigamente tinha muito tecido de lã, então a lavagem a seco era uma necessidade. Agora não, agora tem as camisas de algodão, poliéster, né? Nós temos produtos hoje que não precisa mais de lavagem a seco. Então ele está dizendo que a ameaça à obsolescência não se deve apenas ao produto ou equipamento, mas o próprio desenvolvimento, né, da sociedade. Ok? Beleza? Vamos para a energia elétrica. Quem pode ler sobre energia elétrica? Obrigado. Eu vou ler, professor. Tá, então leia. Deixa eu só me encontrar aqui, tá? Ok. Energia elétrica é outro produto supostamente sem sucedâneo, colocado num pedestal de irresistível expansão. Quando apareceu a lâmpada incandescente, acabaram os lampiões a querosene. Depois a roda de água e a máquina a vapor foram reduzidas a trapos pela flexibilidade, eficiência, simplicidade e a própria facilidade de se construírem motores elétricos. As empresas de energia elétrica continuam nadando em prosperidade, enquanto os lares se transformam em verdadeiros museus de engenhocas movidas à eletricidade. Como se pode errar investindo nessas empresas que não têm pela frente concorrência nem nada, a não ser sua própria expansão?
Mas, examinando-se melhor a situação, a impressão que se tem não é tão agradável. Cerca de 20 companhias de natureza diversa estão bem adiantadas na construção de uma potente pilha química, que poderia ficar num armário escondido em cada casa, emitindo silenciosamente energia elétrica. Os fios elétricos que tornam vulgares tantas partes da cidade serão eliminados, como serão também os intermináveis esburacamentos das suas ruas e as faltas de luz quando há tempestades. Assoma igualmente no horizonte a energia solar, campo que da mesma forma vem sendo desbravado por empresas diversas daquelas que atualmente fornecem energia elétrica. Quem diz que as companhias de luz e força não têm concorrência? Talvez representem hoje monopólios naturais, mas amanhã talvez sofram morte natural. Para evitar que isso aconteça, elas também terão que criar pilhas e meios de aproveitar a energia solar e outras fontes de energia. Para poderem sobreviver, elas próprias terão de tramar a obsolescência daquilo que agora é seu ganha-pão. Ok, obrigado, Dimitra. Valeu, show de bola. Bom, então ele está falando sobre a energia elétrica, ok? Ele fez aqui duas previsões, e aí, elas aconteceram? Sim ou não? Primeiro foi dessa pilha aí, né? Que a gente teria pilhas que iam abastecer energia dentro de casa. Isso aconteceu, sim ou não? Professor, essa questão da pilha, eu, eu, eu desconheço, professor. Essa questão da pilha, não aqui, né? Mas eu vejo muito a questão da energia eólica, no caso, né? São fontes naturais renováveis, né? Que é caro, né? Ainda hoje é muito caro ter nas suas casas, mas algumas residências já têm, as pessoas que têm poder aquisitivo maior, empresas também, mas ainda tá longe, né? Não é que está longe, não existe, Arão. Esse nó de pilha aí que vai abastecer energia não aconteceu. Só que a energia solar já é realidade em muitas casas, né? Energia solar, não é verdade? Sim, ainda tem, né? Só no caso, até a própria lâmpada incandescente, né? Já não temos mais, que foi substituída pela fluorescente, né? Lâmpada incandescente, aí depois nós fomos para a lâmpada fluorescente. Isso. A lâmpada fluorescente já não existe mais, nós temos a lâmpada de que agora? Lâmpada de LED, professor. Lâmpada de LED. Isso. Ué, você sabe quem que inventou a lâmpada de LED? Hein? Não, professor. Ei, dá uma olhada no Google. O cara que inventou a lâmpada de LED foi um japonês, tá? Desculpa aí, tá? Ok? Não tem Suzuki no nome dele, não? Ah, pois é. Qual é o nome dele, Matheus? Deixa eu ver aqui. Ele ganhou o prêmio Nobel acho que de física. O cara que inventou a lâmpada de LED. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem acha primeiro, fala. Foi o Nick, professor. Nick? Que apareceu o Nick aqui. Hã? Nick Holland. Nick Holland? Isso. Izuma Kazaki. Em 1962. Izuma Kazaki? Acho que é. Izama Kazaki. Olha aí, um japonês. Hiroshi Amano e Shushi Noguchi. Eu tô vendo aqui 3 nomes. Tem vários, né? Um deles é um japonês. Eles ganharam o início prêmio... dos anos 90. Eles ganharam o prêmio Nobel, acho que de física. Tá? Então, olha só que interessante, né? Hoje, por conta da China, né, elas colocaram umas placas, as placas solares. Deixa eu tirar o som que está muito... Está interrompendo, Tarão. Isso, obrigado. Antigamente era bem caro colocar energia solar. Hoje não, hoje, por conta da industrialização das placas que vem da China, ela tem se tornado uma alternativa bem interessante. Tudo bem? Ok? Show de bola, né? Energia solar, tá?
Bora continuar, então, vamos lá. Vamos falar sobre mercearias. Quem é que pode ler sobre mercearias? Muita gente acha difícil acreditar que já houve um negócio florescente conhecido pelo nome de Armazém da Esquina. O supermercado tomou seu lugar com poderosa eficiência. Contudo, as grandes cadeias de mercearias da década de 1930 escaparam por um triz de serem completamente destruídas pela expansão agressiva dos supermercados autônomos. O primeiro supermercado autêntico foi inaugurado em 1930, na localidade da Jamaica, em Long Island, subúrbio de Nova York. Já em 1933, os supermercados floresciam na Califórnia, Ohio e Pensilvânia. As antigas cadeias de mercearias, porém, arrogantemente os ignoravam. Quando decidiram tomar conhecimento deles, fizeram-no com expressões de escárnio, tais como mixaria, micharia, coisas do tempo do onça, vendinhas do interior e oportunistas sem ética. Pode continuar, continua. O diretor de uma das grandes cadeias declarou, em certa ocasião, que achava difícil acreditar que as pessoas percorram quilômetros em seus automóveis para comprar gêneros alimentícios, sacrificando o serviço pessoal que as cadeias aperfeiçoaram e às quais a senhora consumidora estava acostumada. Em 1936, os participantes da Convenção Nacional de Atacadistas de Secos e Molhados e a Associação de Merceeiros de Nova Jersey ainda afirmavam que nada havia a temer. Disseram então que o apelo mesquinho dos supermercados ao comprador interessado no preço limitava a expansão do seu mercado. Eles tinham de ir procurar seus fregueses num raio de vários quilômetros em torno de suas lojas. Quando aparecessem os imitadores, haveria liquidações por atacado à medida que caísse o movimento. O grande volume de vendas dos supermercados era atribuído em parte à novidade que representavam. Basicamente, o povo queria mercearias localizadas a pequenas distâncias. Se as lojas do bairro cooperassem com seus fornecedores, prestassem atenção às despesas e melhorassem o serviço, teriam sido capazes de aguentar a concorrência até que ela desaparecesse. Não desapareceu nunca. As cadeias descobriram que para sobreviver tinham de entrar no negócio de supermercados. Isso significava a destruição em massa de seus enormes investimentos em pontos de esquina e dos sistemas adotados de distribuição e comercialização. As empresas, com a coragem de suas convicções, mantiveram resolutamente a filosofia da mercearia da esquina. Ficaram com seu orgulho, mas perderam a camisa. Ok, obrigado. Nada. Então, essa parte que você acabou de ler, né, Carla, ele fala sobre a mercearia. O que aconteceu com as mercearias? Deixa eu parar aqui a apresentação. Ok, vamos lá, vamos conversar. Qual foi o problema da mercearia? Foi o supermercado, né? E o atendimento, né, professor? A melhora do serviço que não teve, né? Eles não prestaram atenção em outras coisas. Então, o pessoal da mercearia esnobou do supermercado, não foi? Qual foi o argumento deles? O que eles falavam? Hein? O que eles falavam? Inclusive, tem uma informação legal, né? O primeiro supermercado autêntico foi em 1930, num bairro chamado Jamaica, em Long Island, que é subúrbio de Nova York. Já em 1933, eles já floresciam na Califórnia. Então, o pessoal da mercearia fala, imagina, você acha que o pessoal vai andar quilômetros e quilômetros só por causa de preço? Né? O que as pessoas querem aqui é mercearia de bairro. Né? E aí, as mercearias estavam certas ou erradas? Erradas, né, professor? Erradas. O que aconteceu com as mercearias? O que aconteceu com as mercearias que não se adequaram, não se adaptaram? O que aconteceu com elas?
muitas fecharam, né, professor? Fecharam. E aí, as pessoas encontravam outras opções, né? Muitas coisas que não tinham nas mercearias, em outros, por mais que fosse mais distante, mas compensava, né? Professor, aí, pegando aqui, ó, as palavras do colega aí, o Matheus, né? Realmente hoje não é diferente, né, professor? Hoje quem se via, né, atacarejo, esse nome feio, né? Então as empresas têm que se adaptar ao novo mercado, né? Senão elas estão fora, né? Foi o que aconteceu com as mercearias, né? Entendeu? É verdade, Arão. Inclusive, saiu uma reportagem recentemente, as pessoas estão indo nos atacarejos, né? O supermercado está caro, então a pessoa está indo nos atacarejos, né? Tem uma frase que diz assim, olha, as empresas com a coragem de suas convicções mantiveram resolutamente a filosofia da mercearia da esquina. Ficaram com seu orgulho, mas perderam a camisa. O que quer dizer perderam a camisa? Eles ficaram sem Faliram, camisa. professor? Hã? Faliram? O que quer dizer ficaram sem a camisa? Faliram é um sentido, qual outro? Ficaram com seu orgulho, mas perderam a camisa. O que quer dizer perderam a camisa? Perderam a prioridade de escolha, né? Perderam a prioridade de escolha. Eles perderam a fatia de mercado. Que quem ficou com esse mercado foram os supermercados. Tudo bem? Tá? Agora, está acontecendo uma coisa muito interessante nas grandes capitais. Em algumas cidades, como São Paulo, os supermercados estão montando tipo pequenas mercearias de bairro. Hein? Está acontecendo isso. Por quê? Por conta da violência das grandes cidades, as pessoas preferem comprar no bairro. Tá? Então, em alguns locais, grandes redes de supermercados estão montando lojas pequenas, por exemplo, lojas americanas. Eu já vi lojas americanas pequenininho num bairro, entendeu? Tá? Eles estão, supermercados extra, lá em São Paulo, tem supermercados pequenos nos bairros, tá? Então, esse é um movimento que está voltando, mas a grande sacada hoje realmente são os atacarejos, ok? Bora continuar, então. Vamos lá. Que tal? Vocês estão gostando do artigo? É interessante, né? Estão gostando? Sim, professor, interessante. Tá aparecendo aí o ciclo autolisório ou não? Sim, senhor. Ok, quem é que pode ler para a gente? Eu leio, professor. Então, leia, Arão. Ciclo autoilusório. Tá, o que quer dizer ciclo? O que quer dizer ciclo? Ciclo é um... Ciclo... Tem vários sentidos. É um sentido... Deixa eu ver. O ciclo é o quê? O que é um ciclo? Ciclo de estações, uma transformação. Né? Ciclo da ideia de quê? Ciclo? De infinito, professor. Não? Não, não é bem infinito, não. O ciclo da ideia de círculo. De uma coisa que está dando volta. Ciclo não é uma coisa que dá a ideia de dar volta? Sim, sim. Né? Então é um ciclo, né? Voltas. Inclusive, quando terminou a Olimpíada, alguns atletas falaram assim, bom, agora nós vamos iniciar um novo ciclo. Eles não falavam isso, os atletas? Sim. O que quer dizer isso, iniciar um novo ciclo? Quer dizer o quê? Uma preparação, né, para a próxima Olimpíada que virá. Preparação para a próxima Olimpíada que vai ser em Paris. Isso. Né? Então, vários atletas falaram, bom, agora é focar para um novo ciclo. Quer dizer, eles iriam entrar num outro ciclo de treinamentos árduos até a próxima Olimpíada. Então, aqui está falando de ciclo. O que quer dizer autoilusório? O que quer dizer autoilusório?
O que é autoilusório? O que quer dizer ilusório? Ilusório. Ilusão. O que é ilusão? Ah, você está iludido, está iludido. O que é ilusão? Ele está preso no mito da caverna, professor. Ele não vê a realidade como... É isso mesmo. Então, autoilusório está se enganando, não é? Não é? Está se enganando? Autoilusório? Perfeito. Tá? Então, é um ciclo autoilusório. Então, é sobre isso que você vai ler. Bora lá. Pode ler, Arão. Mas a memória é curta. Para as pessoas que hoje confiantemente saúdam os messias gêmeos da eletrônica e da indústria química. É difícil, por exemplo, imaginar que esses dois setores de desenvolvimento galopante poderão ir mal. Provavelmente, tampouco poderiam imaginar como um homem de negócio razoavelmente sensato poderia ter sido tão míope como foi o famoso milionário de Boston, que inadvertidamente, há 50 anos, condenou seus herdeiros à pobreza, ao determinar que todo o seu dinheiro fosse para sempre aplicado exclusivamente em títulos das companhias de bondes elétricos. Sua afirmação póstuma de que sempre haverá uma grande demanda para transportes urbanos eficientes não serve de consolo para seus herdeiros, que ganham a vida enchendo tanques de gasolina em posto de serviço. Ok, então ele está falando, né, que dificilmente a indústria eletrônica ou indústria química poderia imaginar que poderiam cair. E aí ele dá o exemplo aqui de um milionário em Boston que há 50 anos ele condenou os herdeiros dizendo que eles deveriam investir ações em companhias de bondes. O que foi que aconteceu com os bondes elétricos, galera? O que aconteceu com os bondes elétricos? Ainda saíram de circulação, né, professor? Alguém já chegou a andar em um bonde? Alguém já chegou a andar em um bonde? Já, professor. Eu andei lá no Rio, quando a gente foi acho que foi pro Cristo, não lembro, que a gente pegou um bondinho lá, que até hoje a tradição é subir. Não, foi Pão de Açúcar. Assim. Não, mas aquilo lá é bondinho. Eu tô falando bonde elétrico na rua. Alguém já andou? Não, esse não. Eu já andei de ônibus elétrico, professor. Ônibus lá em São Paulo, Não. Aqui. Aonde que você andou? Foi em Paris, Lisboa. Em Lisboa. Ai, mas a Bruna é muito chique, galera. Ela é muito chique. Você é muito chiquetona, né, Bruna? Quem dera, professor. Andou em Lisboa. Professor, vou sair da sala, professor. A Bruna tá muito chique, eu vou sair. Né? A Bruna é muito chique. Olha, há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Japão, tá? E lá no Japão, eles têm, por uma questão de tradição mesmo, uma linha de bonde. Então, é muito legal. Eu nunca tinha andado de bonde, é bem legal. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, esse milionário aí ferrou com toda a família dele, né? Ele disse que todo mundo tinha que investir em bonde elétrico, o pessoal se ferrou. Tá? Bora, continua a leitura lá, Arão. Opa, vamos lá. Não obstante, portanto, em rápido levantamento que fiz recentemente num grupo de inteligentes empresários, quase a metade deles expressou a opinião de que seria difícil prejudicar seus herdeiros, vinculando seus bens permanentemente à indústria eletrônica. Quando lhes apresentei o exemplo dos bondes de Boston, todos disseram que, em coro, é diferente, mas é mesmo. Basicamente, as duas situações não são iguais. Acredito que, na verdade, não exista o que se chama setor de rápida expansão.
Há apenas companhias organizadas e dirigidas de forma a aproveitar as oportunidades de expansão. As indústrias que acreditam estar subindo pela escada rolante automática da expansão invariavelmente descem para a estagnação. A história de todos os negócios de rápida expansão, mortos ou moribundos, revela um ciclo autoilusório de grande ascensão à queda da despercebida. Ok, então o que você vai ler agora é o ciclo autoilusório. E esse ciclo autoilusório acontece em 4 etapas. Então, nós temos que entender essas 4 etapas, tá? Como é que acontece o ciclo autoilusório? Leia aí as 4 etapas. Há 4 condições que, em geral, provocam este ciclo. A crença de que o desenvolvimento é assegurado por uma população em crescimento e mais opulenta. Ok, parou. O que quer dizer isso, galera? Essa primeira etapa quer dizer o quê? Quem pode explicar? A crença de que o desenvolvimento é assegurado por uma população em crescimento e mais opulenta. O que quer dizer opulenta? Opulenta quer dizer rica, né? Alguém pode explicar essa frase? Professor, acredito que seja apostar no crescimento de uma cidade, digamos assim, de uma população nova que está em desenvolvimento, né? Você apostar de que eu vou para aquele local ali porque eu vou ter mais opções de ganho, de expansão no meu negócio, e lá eu vou ter o meu retorno. Matheus, é o seguinte, você está certo pela linha de raciocínio, mas você está interpretando. Não é para interpretar, é para explicar o que está escrito aqui. Olha lá, a crença, a gente está falando de ciclo autoilusório, né? Então, número 1, a crença de que o desenvolvimento é assegurado por uma população em crescimento e mais opulenta. Quem é que pode explicar essa frase? Vamos lá. O que quer dizer essa frase? Professor, eu acredito que quer dizer, essa crença quer dizer que quem pensa assim está achando que só quem tem um poder aquisitivo melhor, né, tem melhor capacidade de desenvolver. Não é bem isso não. Cara, não é bem isso não. Olha direito, eu vou ler de novo. A crença de que o desenvolvimento é assegurado por uma população em crescimento e mais opulenta. Vamos lá, quem é que pode explicar? O que quer dizer desenvolvimento é assegurado? O que quer dizer isso, pessoal? Desenvolvimento é assegurado. O que quer dizer? Que é certo, professor. Que é certo. Existe uma crença de que o desenvolvimento é garantido, é assegurado, é garantido se tiver uma população em crescimento e mais rico. Entenderam? Entenderam sim ou não? Tá? Se a minha empresa tiver num local que está crescendo pra caramba e as pessoas estão ficando ricas, então o meu desenvolvimento é garantido, é assegurado. Essa é uma crença, entendeu? Certo? Sim ou não? Entendi, É importante que vocês entendam esse ciclo, tá? Não é para vocês decorarem, é para vocês entenderem. Entenderam esse ciclo aqui, o primeiro? Se o meu produto, o meu negócio tiver numa região que está sempre crescendo e o pessoal está ficando rico, então é garantido que eu vou ter sucesso. É verdade isso? É mais ou menos assim, professor. Então a lógica vai ser essa. Se o pessoal está em crescimento e a população ela é rica, então a lógica também é para mim estar acompanhando essa riqueza, esse crescimento com a minha empresa. Ok, mas isso é uma crença. Aí fica nessa crença de que eu estou seguro nisso.
Isso aqui começa aqui. Então, a primeira fase é essa. Número 2, Arão, leia para gente, número 2. Número 2. A crença de que não há substituto que possa concorrer com o principal produto da indústria. Ok, qual é a segunda crença aqui? Quem pode explicar? Professor, eu acho assim que se meu produto fosse de qualidade, não há outro produto que possa substituir o meu. Não, esse da qualidade não está escrito aqui, não. Leia de novo. A crença de que não há substituto que possa concorrer com o principal produto da indústria. Quem é que pode explicar essa frase? Você montar um negócio, criar um produto, acreditando que ninguém vai te bater, de que ninguém vai conseguir superar o seu produto, de que só você vai ser o melhor naquele mercado. É isso mesmo. É nessa ideia mesmo, Matheus. A crença de que não... Pessoal, o meu produto é top das galáxias, não tem como substituir o meu produto. Não tem... Nada pode concorrer com o meu produto. Meu produto anos no mercado. Deixa eu passar também, tá há anos no mercado, né, professor? Até hoje... o meu produto não tem substituto, cara. Não tem substituto, não tem concorrente. O meu produto é o top das galáxias. É isso que está dizendo aqui no segundo. Tá? Vamos para o terceiro. Leia o terceiro, Arão. Fé exagerada na produção em massa e nas vantagens na queda rápida dos custos unitários à medida que aumenta a produção. Tá, o que quer dizer isso, Arão? O que quer dizer essa frase aqui? Professor, acho que ele fala do exagero, né, na produção de algum produto, né, que pode não suprir o mercado e ele pode acabar tendo um declínio, né? Não está escrito nada disso. Não está escrito exagerada. Vocês ficam interpretando aí, pessoal. Fé exagerada Leia no texto. O que está escrito aqui na número 3? Hein? Fé exagerada na produção. Vamos lá, leia lá. Pode ser quando se acredita de que a produção em grande escala, né, uma forma padronizada, que vai reduzir os custos, pode ser melhor para a empresa, em vez daquela produção customizada, que pode sair um pouco mais cara, mas o perfil mais adequado de cada cliente. Olha, Matheus, tudo bem, só que a gente tem que contextualizar a frase, tá? A gente não está falando do ciclo autoilusório. O que é ciclo autoilusório? É um empresário, ele está no meio de um ciclo e ele está se enganando. É isso que ele está dizendo. Então, como é que começa o ciclo? Número 1, eu estou no mercado que está crescendo pra caramba e as pessoas estão ficando ricas. Número 2, o meu produto é o top das galáxias, não tem concorrente, não tem substituto para o meu produto. E o número 3, né? Eu tenho produção em massa. E quanto mais eu produzo, o meu produto fica mais barato. Não é isso que está dizendo aqui? Né? A produção em massa e na vantagem da queda dos custos. Ora, eu produzo em massa e a quantidade produzida por unidade fica mais barato. Então, essa é a terceira fase. E a última frase, leia lá, Arão, a última frase. A preocupação com o produto que... Falhou aí, Arão, travou teu áudio. Opa, travou, foi mal. Vai. A preocupação com um produto que se presta à experimentação científica cuidadosamente controlada. Controlada ao aperfeiçoamento e à redução de custos de fabricação. Isso, ok. Então, ele está dizendo o seguinte, cara, o meu produto... Primeiro, eu tô no mercado em grande expansão e o pessoal está ficando mais rico.
O meu produto é o melhor produto do mundo, é top das galáxias, não tem substituto e não tem concorrente. Número 3, eu estou no mercado de produção de massa, eu produzo grande quantidade e o preço fica mais barato. E por último, esse meu produto, ele tem uma sustentação científica, tá? Ele tá dentro, a quarto é meio, não está muito claro, mas ele está dizendo o seguinte, a preocupação com o produto que se presta à experimentação, quer dizer, o meu produto tem uma base científica, controlado ao aperfeiçoamento e redução dos custos de fabricação. Então, ele é parecido com a 3. Então, quando o empresário pensa isso, sem ele perceber, ele está dentro de um ciclo autoilusório. Na verdade, ele está se enganando. Não é bem isso que acontece, né? Só o fato de você ter o melhor produto do mundo não quer dizer que não tenha substituto. Pode ter. Só o fato das empresas estarem ricas, o mercado estar rico, não quer dizer que você vai ter sucesso. Tá? Então, é isso que ele está dizendo sobre o ciclo autoilusório. Termina aqui, então, a última frase, por favor. Veja lá. Eu gostaria... Vamos lá. Eu gostaria agora de começar a examinar com algum detalhe cada uma dessas condições, a fim de argumentar de forma mais ousada possível. Usarei como ilustração 3 setores: petróleo, automóveis e eletrônica. Falarei particularmente do petróleo, porque abrange um número maior de anos e porque passou por mais petróleo, porque abrange um número maior de anos e porque passou por mais vicissitude, né? Não somente esses 3 setores gozam de excelente população, reputação entre o público em geral e também são alvo da confiança dos investidores sofisticados, como ainda seus administradores se tornaram conhecidos devido à sua mentalidade progressista em diversos campos, tais como os controles financeiros, pesquisas de produtos e treinamentos de dirigentes. Se a obsolescência é capaz de paralisar até essas indústrias, então pode ocorrer em qualquer outra. Ok, obrigado. A gente vai parar por aqui, tá? Então, a partir de agora, a gente vai estudar 3 setores, né? Que é o petróleo, automóveis e eletrônica. Petróleo, automóveis, eletrônica. Então, o texto, ele é muito interessante, ele é muito atual. Embora tenha escrito na década de 60, ok? Ele é muito atual, extremamente atual, ok? O que ele vai escrever aqui se aplica ainda hoje em muitos desses setores, tá bom? A princípio, eu queria saber se vocês gostaram, né? Alguns de vocês entraram no primeiro contato. O que vocês acharam do que foi lido até agora? Vocês gostaram? Sim, professor, é bem interessante. Principalmente eu fiquei observando essa questão que aconteceu muito ultimamente, que é a quebra de paradigma, né, professor? Que o mercado ele está seguindo aquele caminho e do nada muda. Por exemplo, tem a questão do Uber. Antes os taxistas ficavam confortáveis, tudinhos, devido a não ter concorrência, e do nada surgiu o Uber. Ou seja, mudou totalmente o mercado. Então, as empresas elas têm que ficar atento a isso. Quando acontecer isso, elas têm que se adaptar, não tem que virar virar o olho para o outro lado, professor. Então, eu fiquei, ficou muito isso na minha cabeça, a questão de ficar sempre atento à questão de quebra de paradigma no mercado. Ok, bem legal, Valmiro, gostei bastante da sua lembrança, né? Os taxistas jamais pensavam que iria ter uma concorrência e que eles fossem engolidos pelo Uber, né? Pessoal, a gente vai dar uma parada agora, vamos fazer um intervalo para o almoço e a gente retorna às 14 horas, tá? Quem tiver um pouco de curiosidade, um tempinho, dê uma lida no resto do artigo, porque aí vai fluir melhor, tá bom? Beleza? Então tá, a gente se encontra então às 14 horas. Bom almoço para vocês
Tá? Quem quiser descansar um pouquinho, dá uma descansada, e a gente retorna às 14 horas. Tá bom, pessoal? Beleza? Bom almoço, galera. Tá bom, obrigada. Bom almoço, rapaziada. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Tchau, tchau.